Viva! O meu nome é Mário Simões Barata, sou professor no Instituto Politécnico de Leiria e vou apresentar a seguinte comunicação, subordinado ao tema Decisão Europeia de Investigação, Fundamentos para o não reconhecimento ou a não execução e as garantias de processo criminal. A título introdutório, gostaria de dizer que este paper procura analisar o ato normativo que transpôs a Diretiva 2014/41/UE relativamente à Decisão Europeia de Investigação. O que é a Decisão Europeia de Investigação? A DEI é uma decisão emitida ou validada por uma autoridade judiciária de um Estado-membro da União Europeia para que sejam executados noutro Estado-membro uma ou várias medidas de investigação específicas, tendo em vista a obtenção de elementos de prova. Segunda parte, transposição. A Lei nº 88/2017 transpôs a Diretiva DEI para a ordem jurídica interna e foi aprovada pela Assembleia da República. E esta parte da apresentação irá seguir as várias fases do ciclo de vida de uma DEI, ou seja, emissão, transmissão, reconhecimento, execução e transferência. Primeira fase, emissão. A primeira fase do ciclo de vida de uma DEI refere-se ao ato de redigir, emitir o pedido/decisão. Por outras palavras, esta fase convoca problemas associados a quem pode solicitar e em que circunstâncias uma DEI pode ser emitida. A questão relativa à descodificação do conceito de autoridade emissora é regulada pelo artigo 12º da lei. De acordo com este preceito, a DEI pode ser emitida pela Autoridade Judiciária Nacional com a competência para dirigir a fase específica do procedimento. Em segundo lugar, uma DEI pode ser emitida pelo membro nacional da Eurojust. Por último, uma DEI pode ser emitida por uma entidade administrativa. Contudo, esta terá que ser validada pelo Ministério Público. De acordo com o artigo 5º da lei, uma DEI pode ser emitida nos seguintes tipos de processos. Em procedimentos penais iniciados por uma autoridade judicial ou que podem ser iniciadas por essa autoridade, de acordo com a ordem jurídica interna do Estado de emissão, procedimentos que possam ser iniciados por autoridades judiciais em relação a factos disponíveis ao abrigo da lei do Estado de emissão, desde que as decisões sejam passíveis de recurso para um órgão judicial. Processos iniciados por um órgão administrativo relativo a factos disponíveis nos termos da lei do Estado de emissão e, finalmente, processos relativos a crimes ou outros atos disponíveis que impliquem a responsabilidade de pessoas coletivas de acordo com a legislação do Estado de emissão. Agora, uma DEI só pode ser emitida ou validada se cumprir com duas condições. Estas são reguladas pelas alíneas A e B do número 1 do artigo 11º da lei. A primeira diz respeito à necessidade, adequação e proporcionalidade, ao passo que a segunda afirma que a medida ou medidas de investigação solicitadas devem poder ser ordenadas nas mesmas condições no âmbito de processos nacionais semelhantes. Segunda fase, transmissão. Os canais de comunicação para a transmissão de uma DEI são regulados pelo artigo 13º da lei. A regra geral encontra-se no número 1 do artigo 13º, que estabelece que uma DEI é transmitida diretamente pela autoridade de emissão à autoridade de execução. Terceira fase, reconhecimento. A questão do reconhecimento está disciplinada no artigo 18º da lei, relativo ao reconhecimento e execução de uma DEI pelas autoridades nacionais. O número 1 estabelece que a autoridade de execução reconhece, sem quais formalidades adicionais, a DEI emitida e transmitida pela autoridade competente de outro Estado-membro e garante a sua execução, com base no princípio do reconhecimento mútuo, nas condições aplicáveis à medida de investigação se teria sido ordenada por uma autoridade nacional. Quarta fase, execução. O artigo 19º da lei regula a questão da Autoridade Nacional de Execução. A regra geral encontra-se no número 1 do preceito que estabelece que a DEI é executada pela Autoridade Judicial Nacional com a competência para ordenar a medida de investigação em território português, de acordo com as leis que regem o processo penal, as leis relativas à organização do sistema judicial e a lei que regula o regime do Ministério Público. Agora, o legislador português aplicou todos os fundamentos de não reconhecimento e de não execução de uma DEI. Estes referem-se a comportamento que não seja classificado como crime no estado de execução, imunidade, privilégio ou normas legais que reduzem a responsabilidade penal no domínio da liberdade de imprensa, um pedido que possa prejudicar interesses essenciais relativos à segurança nacional, a medida de investigação não é permitida em processos nacionais de natureza semelhante, o princípio na bis in idem,
territorialidade da infração, incompatibilidade com deveres decorrentes da observância do artigo 6 do Tratado da União Europeia e a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e, por último, a medida de investigação só é admissível no estado de execução para determinados crimes ou apenas com determinados limites. Última fase, transferência. A transferência de provas é regulada pelo artigo 23º da lei. O número 1 estabelece que a autoridade de execução transfere as provas recolhidas em sua posse para as autoridades competentes do estado de emissão. O número 2 indica que sempre que for solicitado na DEI, e se possível, de acordo com a lei do estado de execução, as provas são imediatamente transferidas para as autoridades competentes do estado de emissão que auxiliam na tarefa de execução de uma DEI. Agora, terceira parte, fundamentos para o não reconhecimento ou não execução de uma DEI. Como já referimos, o respeito pelos direitos fundamentais constitui fundamento para o não reconhecimento ou a não execução de uma DEI. No quadro dos direitos fundamentais, consideramos que a observância de certas garantias de processo criminal é especialmente importante. Assim, urge analisar esta matéria à luz da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Em concreto, o artigo 47º da Carta estabelece que toda a pessoa cujos direitos e liberdades garantidos pelo direito da União tenham sido violados tem direito a uma ação perante um tribunal nos termos previstos no presente artigo. O segundo parágrafo do preceito estabelece que toda a pessoa tem direito a que a sua causa seja julgada de forma equitativa, publicamente e no prazo razoável, por um tribunal independente e imparcial previamente estabelecido por lei. Toda a pessoa tem a possibilidade de se fazer aconselhar, defender e representar em juízo. Finalmente, o último parágrafo estabelece que é concedida assistência judiciária a quem não disponha de recursos suficientes, na medida em que essa assistência seja necessária para garantir a efetividade do acesso à justiça. A análise deste preceito leva-nos à conclusão de que estamos perante matérias que se prendem com acesso ao direito e aos tribunais, conjugados com as garantias de processo criminal. As garantias de processo criminal encontram-se igualmente no artigo 48 da Carta, que regula a presunção de inocência e os direitos de defesa. O número 1 dispõe que todo o arguido se presume inocente enquanto não tiver sido legalmente provado a sua culpa. E o número 2 estabelece que é garantido a todo o arguido o respeito dos direitos de defesa. Na ordem jurídica interna, garantias semelhantes encontram-se no número 2 e número 3 do artigo 32º da Constituição da República Portuguesa. Quarto lugar, a aplicação da Carta na ordem jurídica interna. A aplicação da DEI em Portugal terá que observar as garantias de processo criminal consagradas no artigo 32º da Constituição, bem como aquelas constantes da Carta dos Direitos Fundamentais da União, por força do artigo 51, que estabelece que as disposições da presente Carta têm por destinatários as instituições, órgãos e organismos da União, na observância do princípio da subsidiariedade, bem como os Estados-membros, quando aplicam o direito da União. Em conclusão, em suma, a Diretiva DEI foi transposta para o ordenamento jurídico através da Lei nº 88/2017, que disciplina as diversas fases de uma DEI, designadamente emissão, transmissão, reconhecimento, execução e transferência. As autoridades judiciárias, bem como os órgãos de polícia criminal, estão vinculados à Constituição e à Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, na medida em que todos os atos conexos com a DEI devem respeitar, observar as garantias de processo criminal a quando a tomada de decisão em matéria de reconhecimento e de execução de uma DEI. Muito obrigado.